Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fazer Discípulos. Hoje estamos mais uma vez aí com a irmã Rosane. Ah, Paz do Senhor, irmã Rosane. Paz do Senhor, irmão Felipe. Prazer estar novamente aí, juntamente com o irmão Felipe, nessa entrevista aí. Vamos falar algo de Deus aí, alguns testemunhos. Então, vai ser benção. Amém. Eu queria começar com uma pergunta. Os ciúmes já tem uma conotação negativa, né? Se falar em ciúme não se vê, tipo assim, tem o ciúmes positivo e negativo. Mas por falta talvez de usar uma palavra melhor, eu quero só classificar assim os ciúmes positivo e os ciúmes negativo. Porque, por exemplo, hoje em dia tem aquilo que chama de casal, acho que é casamento aberto, se eu não me engano, que é quando o marido e a mulher, isso no mundo, né? Quando o marido e a mulher aceitam outras pessoas, aceitam que, no caso a esposa, aceita que os maridos se relacionem com outras pessoas, a, a, espo- ou o marido também aceita que a esposa se relacione com outras pessoas, né? Então isso aí é falta do que eu acredito que é falta do que eu chamo de ciúmes positivo, porque a pessoa quer, o marido e a esposa querem, no caso a Bíblia, né, fala que a gente tem que ser jardim fechado e tudo mais, né? É nesse Sim. sentido que eu coloco o ciúmes positivo. Isso que impede, por exemplo, alguém no caso, impede o casal de aceitar outras pessoas, ter relação com outras pessoas, né? Sim. Porém, É um ciúme tem a... normal, né? Tipo, Exatamente. natural. Só que também tem os ciúmes negativos, que é aquele ciúmes possessivo, que de não deixar, por exemplo, a esposa não deixar o marido nem sair para outros lugares e ter que estar sempre em cima, sempre cuidando, uma fiscalização, né? Tanto com o esposo como com a esposa, né? Tem esse problema. E, na sua opinião, qual que é as atitudes, no sentido de atitudes, assim, qual que é a diferença o que diferencia o ciúmes positivo do ciúmes negativo? Por exemplo, chega alguém reclamando, chega alguma pessoa, por exemplo, falando que tá passando por problema de ciúmes no casamento. Como que a senhora discerne se aquilo ali é ciúmes mesmo, um ciúmes real ou apenas algo que é normal? Primeiro eu escuto, né, a pessoa. Depois eu vou analisando conforme o que ela mesma me falou, né, porque ela pode ter uma visão de algo que está certo, aquele ciúme, mas conforme ela vai se abrindo, ela mesma vai dizendo qual o motivo do ciúme dela, né, daquela pessoa. E que nem minha avó dizia que o peixe é pego pela boca, né, então deixa a pessoa falar, né, ela mesma vai aí se a gente falar alguma coisa para ela, ela vai querer cair fora, né, aí a gente pode dizer: "Mas você falou isso", né. Então, depende do que a pessoa falar, a gente vai ver que é um ciúme normal, natural e que deve ter, porque pode que aquela pessoa, o seu cônjuge, está dando a desejar, está deixando a desejar, tá criando um ciúme na outra pessoa, e aí, tá gerando um ciúme na outra pessoa, né. Aí é um motivo de uma luz de alerta, né, de pensar: "Não, tem coisa errada, a outra pessoa tá dando motivo mesmo". Agora quando é um ciúme doentio, possessivo, a pessoa própria cria coisas, de tanto medo, eh de tanto pensar coisas ruins, de medo de perder a outra pessoa, o próprio cérebro dela já começa a criar coisas. E tem pessoas que até sonham, irmão Felipe, e acham que é Deus que está mostrando. Aí Deus está me mostrando tal coisa, mas tu vai ver, não é nada, não é Deus, é o próprio cérebro dela. E sem contar que a nossa carne, né, que a palavra do Senhor fala sobre a nossa carne, né, em Gálatas 6 ali, tá bem explicado, 16 em diante ali fala sobre as obras da carne. A nossa carne dá abertura a entrar espíritos malignos. Então, se a pessoa vai deixando aquilo, vai criando, vai gerando,
pensamentos negativos, pensamentos, maliciosos do seu cônjuge, o próprio cérebro então vai criando algumas coisas. A gente sonha, por exemplo, se eu trabalhei bastante durante o dia com algo, estou cansada, eu vou deitar e de repente se eu estou muito cansada, eu vou sonhar com o meu trabalho. Assim é a pessoa que está, maliciando, está pensando, do seu cônjuge, ela pode sonhar, e aí, através da carne, pode dar uma abertura para um espírito maligno, né. Então nem tudo começa, assim, já de um espírito, que aquele, o inimigo é mentiroso, é o pai da mentira, né. Então, existem os sonhos naturais, sonho de Deus e o sonho do inimigo também, né, da nossa alma. Então a pessoa tem que ter discernimento e, se não tu consegue ter discernimento sozinha, ela vai ter que pedir ajuda para alguém, alguém experiente, principalmente mais velho, alguém que tem experiência e tem espiritualidade também para ajudar, né, seja uma pessoa espiritual, não uma pessoa carnal, né, que vai ajudar esse casal a discernir se aquele ciúme é uma luz de alerta para algo que pode acontecer lá na frente, um adultério, uma separação do casal, ou tá junto, mas viver a vida inteira brigando. Isso não é vida, o bom é ver o que está acontecendo, porque a luz de alerta como no carro, deu luz de alerta, alguma coisa está acontecendo, né. Ou é com a própria pessoa, ou com a pessoa, do seu cônjuge, do seu Que, é, cônjuge, que, se a, né. que se a pessoa está envolvida, se alguém está envolvido com um problema, né? Por mais sábia que ela possa ser, e mais inteligente que ela possa ser, mas o fato de dela estar envolvida com o problema acaba não dando uma visão tão clara, né? Se Sim, alguém que está fora daquele problema consegue, alguém que está fora daquele problema consegue enxergar melhor e discernir, né? sim. Quem está Isso é uma fora questão. consegue e fazer a pessoa mesmo ver que tá errado, né. Eu vou contar uma experiência de um casal que meus pais sempre contavam lá do interior, muitos anos atrás aconteceu, né. Hoje os ciúmes, são diferentes, né. As pessoas começam a monitorar celular e etcétera. Tem várias maneiras de cuidar, de rastrear a pessoa que está sendo a vítima do ciúme, né, mas no tempo passado existia outros métodos, né. Tinha um casal novo que o homem era tão ciumento da mulher, coitadinha da mulher nem saía de casa, né, morava na colônia. Aí sabe o que que ele fez? Ele pegou aquela cinza do fogão a lenha e colocou tudo em roda da casa, para que se viesse um homem ali, ele ia conhecer pelas pisadas. Já pensou, meu Felipe? Eu tenho que rir porque, não, na A verdade não é de rir, é de engenhosidade. chorar, é de chorar. Aí sabe o que que aconteceu? Foi tremendo, eu era bem novinha quando a minha mãe contou isso, eu fiquei horrorizada com aquilo, né. E ele chegou em casa e viu o sinal de pé, mas era o sinal de calçada, né, que alguém pisou ali. Chegou em casa e bateu tinha Nossa. homens muito agressivos, né, não que tinha, hoje também existe, né, no mundo aí tem homens até matando as mulheres e tudo, né, tá pior ainda. E depois que ela, já tinha chorado um monte, daí ela foi lá ver, ela disse: "Vem aqui ver, mede aqui, vê se não é o teu pé mesmo quando tu saiu". Aí eu já tinha apanhado, né. E aquele tempo ninguém ajudava ninguém, né, ninguém resolvia problema, porque às vezes os que estavam para ajudar também tinham esses problemas. Aí eles teriam que resolver primeiro deles para depois ajudar outros, aí não tinha como ajudar. Aí a pessoa era só aconselhada a perdoar e isso ia se arrastando, né, isso era muito muito comum acontecer, né. Então hoje já é diferente, né, hoje é as pessoas cuidando muito do celular, é claro que quem não deve não teme, não vai ter tanto medo que o esposo ou a esposa pegue o celular, né. Mas eu creio também que se a pessoa é liberta de espírito de ciúme, tem confiança um no outro, nem vai estar pegando o celular um do outro para estar olhando, né. Lá uma vez que deu no jeito de pegar, né, mas não aquela coisa que tá rasteando ali, tá, né, até porque até, por exemplo, se é um pastor, um obreiro, né, a esposa fica ruim ali, a esposa ficar cuidando, porque às vezes pode ter conversa, coisas de obreiro, né, então como é que tu vai Com estar certeza. pesquisando ali, né, então eu creio que
O ciúme é uma coisa que com certeza a pessoa às vezes está com um problema, né, quem sabe não bem resolvida emocionalmente, quem sabe coisas do passado, e aí ela pensa que aquela outra pessoa que está junto com ela vai fazer a mesma coisa que ela fez no passado, ou ele fez no passado, e acaba tem gente que vive do passado, "É porque aconteceu isso comigo", ou aconteceu com o esposo, com a esposa, né, vice-versa, e pode que agora aconteça isso aí de novo né, tem pessoas que vêm com bagagem já do passado, e aí acha que vai continuar sempre, Se traumatiza com alguma traumatiza. experiência que aconteceu com ela e acha É, que que todo mundo aconteceu é com daquele ela jeito. ou com um parente dela, às vezes, né, com alguém próximo, às vezes, né, porque eu sei de família que teve problema e o filho mais novo daquela família não queria casar, não queria casar, porque se era para acontecer que nem aconteceu com meu irmão, que nem com a minha irmã, então não quero nem casar para não acontecer, para não se frustrar. Então, existem vários tipos, né, de pensamento. Uma coisa que me chama atenção, que eu vi muito, às vezes a esposa estava lá vítima de um esposo ciumento ainda, possessivo, e as pessoas ainda julgavam. Então ela já estava sofrendo com aquele peso, com aquela desconfiança do marido. E ainda ouvi pessoas falar, dizer: "Ah, mas se ele tem muito ciúme dela é porque ela já aprontou", ou vice-versa. Então a gente nunca pode julgar quando vê um casal sendo atingido com isso, ou a mulher ou o homem, a gente não sabe dos fatos, cada caso é cada família, né. Às vezes é E questão de idade, né, o homem bem mais velho que a mulher, aí chega a dá tudo bem no começo, mas chega uma idade lá, ele começa a ter os problemas de saúde dele, né, e aí já começa coisa da idade dele, aí ele já começa a maliciar na esposa. Eu já vi, até ajudemos um casal, que era tremendo aquilo, que às vezes dava caso até de polícia, né. E um pessoal, uma família, assim, nossa, linda, abençoada, ia na igreja, tudo, mas o homem tinha aquele problema terrível, né. E aquela mulher sofreu muitos anos. E ele chegava a agredir ela, batia nela, e os vizinhos chamavam polícia, daí ele até tinha um apelido dele, chamavam ele o louquinho, e daí ficava tão ruim, né, isso para o povo de Deus, né, porque, ó, ele fica era um crente? mau testemunho. Era crente, Bã, lamentavelmente. Então, esse ciúme doentio pode pegar tanto a pessoa fora da igreja como dentro, né. Lamentavelmente, né, não estamos aqui falando para escandalizar ninguém, Deus deu vitória para aquela mulher, né. Ele se arrependeu, mas, ele ficou muito doente também, né, por causa disso, essas doenças, muitas vezes vêm por causa de algo espiritual e algo emocional, a pessoa vai ficando doente, doente, e pela misericórdia de Deus, ele se arrependeu antes de morrer, né, ele já partiu com o Senhor. Mas essa esposa sofreu bastante. e da Então importância são de fatos e fatos. da importância de perguntar, né? É, e Quando tem pessoas que isso quando a gente tem a oportunidade de conversar, né? Mas sim, mas tem não pessoas julgar, como mas nesse caso, ele teve muita ajuda, pastores ajudaram, tentaram ajudar pelo menos, e ele continuava do mesmo jeito. Aí chegou a parte de que Deus aí teve Deus vai deixando as pessoas até ver até que ponto vai, mas depois Deus entra em ação, né. Tem vezes que as pessoas não escutam nem pastor, não escutam ninguém, não escuta a voz do Espírito Santo, isso é terrível, né. Aí vem a sentença, né, porque Deus é amor e ele é justiça também, né. Porque a outra pessoa sempre quando aquela pessoa está ciumenta demais, que não é aquele ciúme natural, né, aquele ciúme possessivo, ela deve se perguntar para ela poder, sentir o que a outra pessoa sente, ela tem que ir para o outro lado. Se fosse eu que estava sofrendo com pessoa maliciando de ti, te cuidando, te monitorando, será que eu ia gostar que alguém estivesse fazendo isso comigo, né? Essa pessoa deve se tocar, né? E a pessoa que está sendo vítima de uma pessoa com ciúme possessivo também deve buscar em Deus e também fazer sua parte,
de fazer com que aquela pessoa sinta confiança, falar algumas palavras que às vezes nunca falou. Às vezes, só reclamou: "Ah, por que tem ciúme de mim? Eu que deveria ter ciúme de você, você que aprontou, eu não. Ou eu casei direitinho na igreja, e você era do mundão e fez e aprontou por aí e agora vem ter ciúme de mim". Não, tem vezes que isso aí não resolve nada, essas perguntas. Às vezes, então, é mais fácil tu informar aquela pessoa: "Ó, não precisa tu ter medo, eu não vou deixar de você, eu vou ficar, e se eu casei contigo é porque eu te escolhi, eu já sabia que tu fazia as coisas lá no mundo, não quero saber das coisas lá do mundo que você faz, que você fez", porque para mim é assim, irmão, no meu caso também, pra mim é assim, como o meu esposo foi do mundão, eu nunca fiquei perguntando para ele o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Eu disse para ele: "Nunca quero que você me conte também, eu não quero saber do teu passado, porque eu já sei que tu foi mundano, eu já sei o que que um mundano faz". Claro que não, né, eu não faço tudo, por exemplo, um exemplo, né, o meu esposo fumava e bebia, mas ele nunca entrou na droga, então não quer dizer que um mundano fez tudo que eu conheço na vida que as pessoas fazem, não. Algumas coisas fez de errado, né. Então eu não quero saber se tu teve namorado, não teve namorada, essas coisas. Eu disse: "As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo", é isso que eu acredito. Então 1 ano de crente que ele era e nós começamos a namorar, então deu mais 1 ano, então aí 1 ano de namoro, 1 ano que ele já era crente, e aí casamos. E graças a Deus o irmão Adão me respeitou nessa parte de não ficar me contando o passado, porque eu creio que daí eu sim teria ciúme, se eu visse alguém passando na rua e eu soubesse que aquela ali era uma ex dele, né. E claro, eu tô falando a minha opinião, né. É claro que tem pessoas que tá no segundo casamento, teve problema lá no tempo de ímpio, e depois se converteu, não tô falando, que todos devem agir como eu. Tem gente que sabe do passado e não, tipo, tem uma maturidade de não ficar qualquer coisa jogando na cara, essas coisas assim, falar bem simples mesmo, né. Então eu creio que se a pessoa se sente insegura, a outra pessoa deve falar alguma palavra. Não precisa você temer, se eu te escolhi assim, eu sei que o que já aconteceu contigo e eu vou ficar contigo até que a morte nos separe. Às vezes uma palavra, uma simples frase, vai mudar o contexto, mas quando é crônico aquilo ali, é só uma intervenção de Deus mesmo. E eu quero contar sobre um casal que, são vários casais, né, que a gente sabe desses problemas, mas eu quero contar de um casal que ele só foi o homem foi liberto quando houve um culto de fogo, um culto de poder na igreja. Que aquele mal saiu dele, porque a esposa já tinha jejuado, a esposa já tinha falado tudo que tinha que falar, fez várias formas e não havia efeito, mas naquele culto de fogo, por isso que eu gosto de culto pentecostal, irmão Felipe, porque minha avó sempre Ação do dizia, Espírito meus Santo. ação do Espírito Santo. A maioria dos pastores, falavam também, antigamente falavam muito isso, que aonde há fogo, salta tudo que é bicho, né. Não fica barata, não fica rato, não fica formiga, né. Às vezes até uma fumaça, até porque fazia tempo que eu não via boa noite, aquele aspiral, e lá na Argentina eu fui esse dia eu vi novamente, né. Fazia tempo que nós não usamos mais esse método, né. Então se faz uma fumacinha para espantar o pernilongo, né. Mas no poder de Deus não é fumacinha, é fogo mesmo, para queimar tudo que não presta. E aconteceu então com este casal, já havia várias formas, conselhos de testemunho de casamento, conselhos de liderança e nada funcionava. Quando aconteceu esse culto de poder que o pastor não pôde nem pregar, foi um culto de glória, assim, muito poder de Deus. Só louvor e aquele louvor, assim, tomou conta e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, renovados no Espírito Santo. Aí o que que aconteceu? Naquele momento, aquele culto de fervor, né, os que já ouviram eu pregando, já testemunhei no passado, né, já falei sobre esse assunto em vários lugares, já sabe de que casal que eu estou falando. Esse homem, esse marido, enxergou
por visão, na hora do culto, enxergou o coração da esposa todo morgado, todo machucado. Até hoje eu vi um desenho até na internet de um coração todo, assim, costurado, sabe, machucado, morgado, assim, e, simbolizando algo, né, que alguém estava sofrendo emocionalmente, e eu lembrei dessa visão deste irmão. Na mesma hora que ele teve aquela visão, ele começou a se arrepender e ele estava no púlpito da igreja. Veja, estava no púlpito da igreja e a esposa estava lá embaixo, né, no auditório. E na mesma hora, a esposa dele teve uma visão, vendo ele descendo das escadas e vindo à direção a ela para pedir perdão. Mas era só uma visão, porque ele nem poderia descer, porque estava muito cheia a igreja, não tinha espaço para descer, né, estava muito cheio, o pessoal foi tudo para frente, assim, e quem não pôde ir, até metade da igreja estava cheio, 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 assim, porque estava a igreja cheia e foram todos para frente, sabe quando vai a igreja em A peso igreja para frente, inteira. que eu foi muito lindo. E aí aconteceu que houve isso enquanto ele estava lá no púlpito enxergando o coração dela todo morgado, todo machucado, ele começou a se arrepender e dizer para Deus: "Deus, eu prometo que nunca mais vou ter ciúme, eu quero ser liberto, eu preciso". Aleluia. Glória a Deus, a ação do Glória a Espírito Deus. Santo é lindo. E esse esposo, então, começou a pedir perdão para Jesus e conforme ele ia se arrependendo, o coração da pessoa foi ficando assim, ele enxergava o coração, foi diminuindo aquelas machucado, foi sarando, 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 quando saiu todo aquele machucado, que ficou o coração perfeito, quando saiu no final ali da ponta do coração, né, quando saiu aquilo, que ficou o coração limpinho, ele saltou no poder de Deus, ele não era muito de pular, de saltar, ele se era renovar no Espírito Santo, mas não era de pular, de saltar, de marchar. Ele começou a pular e saltar no púlpito da igreja, e aonde ele tocava a mão nos meninos, que eram os músicos, naquela época os músicos não gostavam muito de orar, agora graças a Deus, Deus está levantando músico que ora. E aqueles músicos começavam a largar o violão e pular e saltar, aquele púlpito virou uma glória. E aí houve o perdão do casal sem um falar com o outro. A esposa que estava lá no auditório magoada, triste, começou a sentir uma paz, uma alegria, mas não sabia o que realmente estava acontecendo. Enxergou o esposo descendo das escadas, mas quando abriu o olho não viu o esposo ali na frente para pedir perdão, mas viu o esposo lá no púlpito pulando e saltando o poder de Deus. Aí eles só foram saber isso quando chegaram em casa. Eu tive uma visão, eu também tive. Aí um contou para o outro qual foi a visão. Por quê? Porque antes só se pediam perdão de boca, né, para tomar santa ceia, para ir pregar, para ir cantar. Tipo assim: "Ai, quero fazer direitinho para Deus poder me usar". Mas depois voltava de novo, porque o problema estava ali. A pessoa ainda não estava liberta, mesmo já estando tocando violão lá no púlpito, ainda não estava liberta. Então, alguém que vai me escutar que não é da igreja, né, há pessoas que diz: "Vem para a igreja, vem para a igreja". Não, eu já digo: "Vem para Jesus", porque ir para a igreja todos podem ir, mas ir pedir a libertação, reconhecer que precisa de libertação. Porque às vezes a pessoa está há tempo dentro da igreja, ou não vai na igreja porque se aquele lá é crente, eu também sou, né. E se é para mim ser crente igual fulano, eu não quero ser crente, porque vê mau testemunho, né. Mas tudo bem, eu digo assim, ó, Jesus não fez nada para essa pessoa de errado, Jesus foi o exemplo, morreu numa cruz, acho que as pessoas de fora que enxergar algum problema num cristão, às vezes parente, não tem como esconder. Sabe, irmão Felipe, os parentes sabem, a igreja sabe, quem não conhece uma pessoa ciumenta, eu conheço de longe. Então, às vezes as pessoas não querem expor depois que está liberta daquilo ali, só que eu penso e antes, quando as pessoas sabiam que eram um ciumento ou uma ciumenta? E agora será que não pode saber que essa pessoa está liberta, que Deus fez a obra? As pessoas hoje pensam muito na reputação, "Ai, cuida da minha reputação, cuida da minha reputação". Mas
eu penso: e como fica a reputação de Jesus? Como fica a reputação do evangelho quando um crente está dando mau testemunho, né? Então, aí nós temos que pensar isso, porque às vezes os de fora não querem vir, um familiar, um parente não quer vir para a igreja porque vê esses maus exemplos. Então, se você percebeu, você que estiver me ouvindo hoje, percebeu que você está com algo que precisa ser liberto, quem sabe não seja o ciúme, quem sabe o teu problema seja a ira, quem sabe o teu problema seja a cobiça, né, e que vai gerar ciúme no teu companheiro, na tua companheira, né, porque uma esposa, um esposo conhece se aquele olhar tá olhando para terceiros, para outra pessoa, um olhar é puro, é sincero ou é um olhar cobiçoso? Então, se a pessoa sente que precisa ser liberto de algo, ela precisa clamar, ela precisa pedir, ela precisa dizer: "Jesus, eu quero ser liberto, eu não aguento mais", porque, irmão Felipe, tanto a pessoa que é ciumenta sofre, quanto a pessoa que convive com uma pessoa ciumenta, sofre também. Então os 2, o casal está sofrendo, um está judiando do outro, o inimigo batendo palma e dando risada, esse é o problema. Então, mas antes, haver o arrependimento, se unirem, se perdoarem, né, buscar o fogo, o poder de Deus, né, que é o fogo do Espírito Santo, não faz mal para ninguém, né, e só purifica, só limpa os corações e cura os corações, né. Como no caso dessa irmã que ficou curada e o casal vive anos já sem esse problema de ciúme. Só Jesus pode libertar, só Jesus pode Esse, transformar. nesse testemunho que a senhora contou, fica nítido a ação do Espírito Santo, porque hoje em dia tem igrejas que focam apenas na parte teológica, estudo bíblico, Uhum. mas desconsideram essa questão do poder do Espírito Santo. Isso aí não foi uma pregação, não foi um estudo É, bíblico que foi passado e não, ele e a esposa que perdoou o marido e o marido deixou de ser ciumento. Teve uma sim, ação espiritual. No culto, como a sim, senhora mesmo comentou, não teve nem pregação, né? Não teve nem não. mensagem, foi apenas ação do Espírito Santo. O que que a senhora diria a alguém que não acredita na ação do Espírito Santo? Acredita que é só a palavra, acredita que é só a Bíblia que vai trabalhar e bênção de Deus, a Bíblia realmente ela trabalha na nossa estrutura de ser humano, né? Mas o que que a senhora diria a alguém que não crê no poder? Eu creio que se a pessoa fala que acredita na Bíblia, tem que ter estudo bíblico nessa igreja havia estudo bíblico, havia palavra, muita palavra. Só que naquele dia Deus quis fazer algo diferente. E então, se a pessoa acredita na Bíblia, ela deve acreditar no poder de Deus, porque Atos 2 ali fala sobre a descida do Espírito Santo, então é coisa do Novo Testamento, né? Então, o batismo no Espírito Santo ali, quando receberam o Espírito Santo, o que que aconteceu no em Atos 2? O povo não estava lá tão retinho, tão, né, sem movimentos. O povo estava que nem um bêbado, para lá e para cá. Porque eles disseram: "Esses aí estão cheios de mostos", mostos quer dizer cheio de vinho, cheio de bebida alcoólica, por isso, ó, estão para lá e para cá, né. Então tem gente que ignora o poder de Deus, gente da igreja, né, acham que, é exagero, é emoção, é isso, aquilo. Mas, se agir como menino, amém. Se pulou uns 3 pulos a mais do que o outro lá achou que deveria de pular, se chacoalhou mais a mão, foi muito rápido, isso foi a opinião das pessoas, o que importa é o que a pessoa está sentindo, né. Ela sabe o que ela está sentindo. Eu mesmo, quando eu tive experiências, fortes com Deus, eu não estava preocupada com o que os outros estavam, assim, pensando de mim, porque eu sabia que tinha gente me ignorando, até mesmo pessoas de perto da minha família, achando: "Ai, não precisa tudo isso". Eu sei o que eu estava sentindo, eu tive visões tremendas, né, que eu não vou falar agora aqui, porque não foge do assunto, mas essa, que eu falei é algo verídico, mas, Se a se a senhora quiser pessoa entrar crê em, na Bíblia, se a senhora quiser sim. entrar nesse detalhe de visão aí, pode ficar à vontade, não precisa seguir um roteiro específico. Eu vou falar então uma das visões, eu tive várias, né. Eh, eu tive uma visão,
bem quando estava se levantando o Ministério Restauração, e eu não sabia que estava levantando aquele ano. E eu tive dentro da Igreja Assembleia de Deus. E essa visão foi muito forte, que eu estava, eu tive que me segurar na mesinha, porque a impressão que eu tinha é que eu ia cair. Então eu me segurava na mesinha, tinha um pedestal que segurava o microfone, e eu ali, eu comecei a cantar em línguas. E só que os irmãos não sabiam, a igreja pegou fogo, né, mas os irmãos não sabiam que eu estava tendo uma visão. E naquela hora eu enxerguei uma árvore muito grande, e era uma árvore que, tipo, a igreja parece que sumiu da minha frente, as paredes, então a árvore era no ar, assim, muito grande. Eu não sei quantos metros que poderia ser, mas passava acho que de 3 metros, tipo, na minha ótica, né, eu sei que era muito grande, estava assim, uma árvore cheia de aliás, de flores não, de folhas largas, muito bonita, porém não tinha frutos. E aí eu continuei cantando em língua, enxerguei a mesma árvore que as folhas caíram todas no chão e ficou só, como é que eu Os vou galhos. dizer? O caule e os galhos, do mesmo tamanho. Aí desapareceu essas 2 árvores, eu enxerguei uma noiva, aleluia. Parece que eu tô vendo agora, irmão Felipe, novamente, faz muitos anos, né, então faz 20 anos, eu acho. E eu enxerguei aquela noiva muito adornada, muito bonita, uma noiva enorme também, tudo enxergava no céu, assim, desapareceu as paredes, desapareceu o teto da igreja, e eu enxerguei essa noiva. Aí eu comecei a perceber que era tipo uma fila de noivas, e eu enxergava só os ombros, assim, aquele vestido, sabe, daquelas manga fofa, assim, bem bonito, vestido bem fechado, bem decente. E eu vi que fez tipo uma curvinha, assim, que era uma fila que se ia, não, eu não vi o fim daquelas noivas. Daí no Muitas meu noivas enfileiradas. subconsciente, muitas noivas, era muito lindo. E eu, no meu subconsciente, eu pensava: "Por que que eu estou vendo isso? Que noiva é uma que vai subir, o noivo é um". Eu não estava entendendo no momento. Depois foi se revelando isso, que era de uma noiva que Deus tinha levantado e várias noivas, que são várias cidades, várias igrejas, né. E eu sei que depois disso eu fui, o Espírito Santo falou para mim falar, né, no gabinete do pastor, não vou citar o nome dele, um pastor muito honrado, né, já é jubilado. E eu fui, eu tremia, eu não queria falar ainda mais, né, eu não vou ir na sede falar esse sonho, essa visão. E Deus falou: "Vai, porque eu estou te mandando". E eu lembro que eu estava na parada de ônibus, e a gente não tinha carro ainda, e eu estava na parada de ônibus e começou a chover, daí eu disse para Deus: "Não, eu não vou ir porque não tem guarda-chuva", estava pertinho já da igreja, para ir lá falar para o pastor, que eu não estava entendendo aquela visão, mas eu queria falar para ver se ele me dava o discernimento. E aí eu tive outra experiência, sabe quando a chuva está caindo, tu vê as gotas, né, enfileirados, assim, tu vê cair ao chão. Quando eu disse que eu não ia, porque eu não tinha guarda-chuva, ela parou aqui, bem da minha altura. Foi como se fosse assim, foi cortada aquelas gotas de chuva e não desceu. E só ali onde eu estava, daí eu pensei: "Não, isso não é uma coisa natural. Se as gotas Mas tá isso, caindo, isso, estava isso, é uma- chovendo". isso, é uma- mas isso é uma visão E não, isso eu ou vi era algo mesmo, físico? algo físico, eu estava na parada, exatamente. Eu ia contar essa visão que eu tive na igreja. E aí o Espírito Santo disse: "Você não tem desculpa de não ter guarda-chuva. Eu faço parar a chuva". Aleluia. Eu vi parar a chuva. Ela não desceu, ela não caiu até aqui. E aí eu saí da parada, e que eu já ia voltar, eu tinha ido no centro, eu já ia voltar para casa, eu não vou falar isso lá para o pastor, não vou não. E estava teimando, né, com o Espírito Santo fez parar a chuva. Parou nitidamente, isso não é visão, isso aconteceu. E aí eu fui, eu tive coragem, assim, que daí aquele medo que estava em mim saiu na hora.
saiu aquele medo de falar, né, o pastor me recebeu muito bem no seu gabinete, e ele disse: "Eu já sei o que é, tu pode não saber, mas eu sei o que é. Só que assim, ó, quando Deus te mostrar", ele bateu na mesa assim e disse: "Rosaninha, quando Deus te mostrar as coisas, tu vem aqui e me fala", porque eu estava esperando uma resposta de Deus. Eu precisava de te ouvir o que tu falou hoje. E eu saí de lá meio sem entender, porque eu pensei: "Por quê?". Aí ele entendeu. Bom, ele entendeu, então tá bom. Aí depois eu fui entender que era Deus tinha levantado o Ministério Restauração, bem naqueles dias, né. Esta noiva bem adornada, né. E atingiu em vários, é como o pastor Humberto diz, né, vários raminhos que está em vários países, né, aquelas noivas enfileiradas, assim, né. Eu E acho te muito lindo, assim, o que está acontecendo com o Ministério da Restauração. Principalmente aí nos últimos 5 anos, aí sempre teve, na verdade, essa organização, esse cuidado, né, com preservar essa doutrina, com preservar a palavra. Mas nos últimos sim, 5 anos aí, parece que a cada convenção se aprova novos, novas questões aí justamente para que a sã doutrina fique cada vez mais preservada, né? Não é uma, sim, não são, nas convenções, por exemplo, não são aprovados coisas para se afastar da palavra, é. mas sim E todo é sempre no intuito de se aproximar cada vez mais de se Deus, aproximar. fechar É, a comunhão entre os irmãos, tudo assim, ó, aleluia. tudo se fechando, né, para que não tenha brecha, né? Isso é algo muito lindo. Isso, que seja uma noiva bem adornada, né. E nós saímos do ministério da Assembleia de Deus, né, porque se tiver alguém me ouvindo, eu sou muito amiga de vários irmãos lá, e não saí brigado com ninguém, saímos por revelação de Deus, né. O meu esposo só que precisou depois, mais tarde, foi na casa de um pastor que já nem estava mais aqui no bairro, né, que não é o presidente, e ele já estava em outra cidade e o meu esposo foi lá e pediu perdão para ele, né, de alguma coisinha, não era grande coisa. Mas eu e as minhas filhas saímos tudo bem certinho, o Mateus era bem pequenininho, né, e a ponto que a gente se dá muito bem com os pastores até hoje, né, esses que eram antigos, né, e hoje tem um que já é jubilado também, né, e a gente se dá muito bem com ele. Então não é essa questão, né, mas, ah, a gente saiu por revelação, não por brigas, não por, né, até eu tinha bastante cargo na igreja, né, eu entreguei, e na época o pastor aqui do nosso bairro chorou bastante, né, a esposa dele também chorou, e quando eu disse que nós ia sair, mas a gente não estava saindo, né, de mal, né, com o Por pastor, de briga. mal com a igreja, não, né, com E tem, briga, não, que tem porque gente a que palavra do se Senhor Não, pode comentar. a pode o irmão poderia falar também, mas a palavra do Senhor diz assim, ó, muitas pessoas dizem: "Ah, mas se sair obrigado, tem que voltar lá, não sei o quê". Claro, a palavra do Senhor diz: "Voltar onde caiu", às vezes não quer dizer voltar no ministério, né, no ministério, que se nós fosse olhar para isso, né, Daniel Berg veio de outra igreja, Igreja Batista. Os pastores aqui da Assembleia de Deus aqui de Santa Rosa também vieram de Igreja Batista, né, pastores mais antigos, né, a gente sabe disso. Então, as pessoas às vezes pegam um título da igreja para dizer: "Tem que voltar onde caiu", então você saiu do ministério, você tem que voltar lá. Não, tem que voltar lá, se acertar, que foi o caso, né, que aconteceu, né, que o meu esposo foi lá e pediu perdão, né, porque saiu magoado, né, e não convém falar, não é esse o objetivo, não estou falando o nome desse pastor também, mas, existem pessoas que erram, caem às vezes até em adultério, ou caem numa cilada de comprar e não pagar, e aí fica com vergonha, aí acaba indo para outro ministério ou por brigas, e aí não adianta dar continuidade no outro ministério se não acertou a vida. Tem que levantar onde caiu aonde. Se foi adultério, levantar, resolver o problema. Se for roubo, se for, não conseguiu pagar o né, as suas contas,
ou se for brigas, tem que ir lá se acertar com aquela pessoa, né. Tem que ter com ela, porque a Bíblia é a mesma, né. Deus é o mesmo, o céu é o mesmo, né. Então a Bíblia não vai mudar porque você mudou de igreja, né. Tem pessoas que acham que tempo de pecado, apaga pecado. Não, o que apaga pecado é nosso arrependimento, né. Isso sim apaga. E Deus lança no mar do esquecimento. Quem lembra é as pessoas para ficar acusando. Mas, se Deus esqueceu, amém. Agora, se a pessoa não se arrepende, morre daquele jeito, tá tudo escrito no livro da vida e lá no não é no tribunal, no juízo final vai aparecer. Pode a pessoa ter esquecido de algo, mas vai aparecer. Vai aparecer tudo que a pessoa fez, porque ela não se arrependeu. Tá lá no livro da vida dela. E eu creio que o livro da vida da pessoa é o próprio cérebro, né? É como se fosse aquelas fitas cassete, não sei se o irmão é novinho, não vai lembrar, mas quem sabe alguém mais velho já falou para o irmão já viu uma fita cassete antiga aí, que tinha Já vi, aqueles já vi. então, Tem eu creio que o as cérebro pretona grande e depois veio isto, as mais pequenas. é. Daí, então eu creio que o cérebro da gente é assim, né, vai voltar lá no comecinho, e vai ser mostrado tudo. Agora apagado aquilo que a pessoa se arrepende, né. Então é tão interessante, né, quando nós deixamos Deus agir, né. Então, no caso que nós estávamos falando sobre ciúmes, né, se a pessoa não se arrepende, não confessa, né, não confessa e deixa, né, porque a pessoa se confessar e continuar fazendo não adianta, né, tem que deixar de dar lugar para a obra da carne, né. E também, irmão Felipe, existe o ciúme de família, né, fica com ciúme de netos com vó, e às vezes as mãezinha incentivam: "Ah, tua avó gosta mais do netinho tal do que o tal", ou ciúme de genro, de nora, de cunhado, de cunhada, existem vários tipos de ciúme, né. Então, do carinho, da atenção daqueles mais velhos, né, então a gente também tem que vigiar, como eu já sou vó, já sou sogra, né, eu tenho 2 genro, né. E tenho um filho de 15 anos, aquela pessoa de idade deve cuidar também para não gerar ciúme na família, não ter um tratamento diferente um do outro, né. E então eu lembro que a minha mãe, ela tinha vários netos e ela procurava, não dizer o que ela deu para um neto e para o outro, e ainda ela dizia: "Ó, não conta". Não é que ela estava dando mais para um e mais para o outro, não, ela sempre procurava dar baseado a mesma valores, mas ela tentava dar, um presente que a criança precisava, justo aquilo que ela precisava, não coisas, Sim, supérflua. Então ela não era muito até às vezes dava brinquedo, mas mais ela era de dar roupa, calçado, ela perguntava, "O que que teu filho ou tua filha está precisando?". Aí lá um dia ela aparecia com aquele presente, aí ia lá no outro filho, e assim ela fazia com os netos. Então, a minha mãe partiu já faz 4 anos, mas não se vê um neto falando mal dela, sabe, porque ela tentou agradar a todos eles, né. para conciliar Mas todos. ela não que ela desse tudo igual, porque até nem dá para dar tudo igual, porque tem um neto pequenininho, tem um outro adolescente, como é que vai dar tudo Cada um tem igual? um "Ah, vou dar gosto, um né? brinquedinho", é, vou dar um brinquedinho para uma criança e vai dar um brinquedinho para um adolescente, o adolescente vai rir: "Ah, vó, tu acha que eu sou criança?". Então não tem como dar tudo igual. Mas tem aquelas mãezinha ou paizinhos, mas geralmente é mães que faz isso, que às vezes começa, colocar na mente da criança: "Ó, a tua avó, né, te deu pouco para ti e lá para o outro neto deu um valor maior", e às vezes não é valor maior, às vezes vai ver, é aparência, só uma coisa mais grandinha, às vezes, e às vezes aquela coisa menor é até mais cara do que aquela algo grande. Então, Sim. eu acho que Eu, isso vou- eu tem que só vou, ser eu só evitado. vou, Sim. só vou ter que tirar o note da tomada. Tá, Uhum. já a carga tá meio completa, só um pouquinho. Tá bom. E essa questão aí dos ciúmes familiar, às vezes nem é por conta de bens materiais, né?
Também acontece, Não, mas às vezes também é com atitudes, né, de dar mais atenção para um, para atitudes, outro. dá Eu mais estava lendo o atenção. livro, eu estava lendo o livro do Diário da Anne Frank, Aham. aquela história da menina judia, né, Sim. que passaram os últimos anos da vida assim escondido por conta da perseguição de Hitler ali. E ela contando, né, como é que era a vida naquele esconderijo e tal, e uma das coisas que ela falava era justamente isso, né? Ela não expressava, se tinha dificuldade assim, em expressar, né? Mas no diário ela colocava. Hum, Ah, sim. a preferência que a mãe dela tinha pela irmã Uhum. e o quanto ela era criticada, né? A gente nota assim Existe. que no dizer dela assim, ela era muito criticada, por outro lado ela via que a irmã dela era a querida do lar, né? Uhum. E E existe muito isso. isso aí já gerava até uma certa, olhando, analisando assim, uma certa pressão, né, sobre ela. Era mais de uma família que Sim. morava no complexo e todo esse sentimento não era só dos pais dela, né, mas era de todos os membros que estavam Uhum. naquele lugar escondido. Então, às vezes as pessoas elas não falam, mas lá dentro no coração Ah, elas sentem, né, fica. elas ficam magoadas Sente, sente sim. E às vezes ficar elogiando mais um e o outro não, então não elogia nenhum, né, ou elogia longe do outro, da outra pessoa, né, porque são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né. Por exemplo, no meu caso eu tenho 2 filhas, né, eu tenho 2 genros, são casados, né. Então, se eu elogiar a Raquel, né, por algo, e a Esther não faz a mesma coisa, vamos dizer, um doce, ela faz uma sobremesa. Vamos dizer que a Raquel saiba fazer um doce lá que eu gosto muito, aí eu vou e elogio ela. Mas a Esther sabe fazer outra coisa de comer lá, algo, vamos dizer, uma comida salgada ou um doce, uma torta, e eu vou elogiar ela também, mas por outra coisa. Mas eu não vou deixar de elogiar, entende? Agora se eu ficar elogiando só uma, só uma, só uma, a outra também está fazendo algo bonito, só que não é a mesma coisa que a mais velha. Mas eu ficar só elogiando uma: "Ah, fulana sabe cozinhar bem. Ah, fulana faz isso, faz aquilo", e eu vou descanteando a outra filha, o que que eu estou gerando? Eu não enxerguei qualidades boas na minha filha segunda? Ou vice-versa, enxergar qualidades boas na mais nova e deixar as mais velhas. Até que eu dou um votinho para as mais velhas aí, de repente, porque eu sou filha mais velha, né, mas eu não posso agir: "Ah, eu sou filha mais velha, eu gostaria de ter mais elogio, porque eu sofri mais, eu sofri mais que meus irmãos, pra conseguir as coisas, meus irmãos mais novo já teve mais isso, mais aquilo, e eu não tive", né. Sempre dá isso nas famílias, às vezes os sobre mais velho ficam com ciúme dos mais novo, mas tem que entender que o mais novo ele não tem culpa dele ter vindo depois que a casa já estava pronta, depois que o pai e a mãe tinham um carro, ele não tem culpa, então nós não podemos ficar puxando um votinho, por exemplo, eu sou a mais velha, eu com certeza humanamente eu vou estar puxando para o lado dos mais velhos, mas quando eu penso como uma serva de Deus, eu tenho que incentivar a não gerar esse ciúme. O que que o irmão ia falar? ah, sobre essa questão, eu acho que o legal é a pessoa ter uma cultura de elogio. Porque Sim, se a pessoa, por exemplo, ela elogia, então que ela elogia todos, né? Todos a os todos. avanços e Ela vai as achar alguma qualidades, coisa para né? elogiar. Aham. Exatamente. O Por elogio exemplo, não digo, o elogio não está relacionado especificamente a uma pessoa, ela fez aquilo ali, eu vou ficar uhum, só bajulando, elogiando ela. Mas eu sim, acredito que tem que ter uma cultura de elogio. É tão bom, né, que é né, verdade. aqui em casa a gente sempre procura, né? Eu sempre estou procurando falar bem das qualidades da minha esposa, né? E, tipo, essa cultura de elogio é uma cultura que propicia a evolução, né? Então, às Sim, vezes a deixa o pessoa até autoestima não. da pessoa lá em cima, né. Exatamente, Tem pessoas que adoram exatamente. criticar, né, e entre família, aí, né, criticar na hora da comida, criticar a roupa que usa, o jeito que arrumou o cabelo, criticar tudo, né.
e sempre acha alguma coisa para criticar. Essa pessoa geralmente é uma pessoa carente, né, e ela quer chamar atenção, mas só que chamar atenção desse jeito não ajuda em nada, né. Uhum. Porque as pessoas vão acabar se afastando dessa pessoa, porque, sempre tem uma crítica, né, pra claro que existe as críticas construtivas, que não é o caso que nós estamos falando agora, mas estamos falando sobre não gerar ciúme, né, e agir da mesma forma. Mas as pessoas que são já recalcada, ressentida, tudo machuca. Aí ela tá com problema, ela precisa, quem sabe, ir para um psicólogo, para um psiquiatra, sei lá. Ou tem gente que fala psicólogo, acha que: "Ah, eu não sou louco". Não, psicólogo não é só para pessoas que têm problemas mentais, psicólogos é pessoas que não tá sabendo lidar nem com si próprio, né. Às vezes teve um deslize, teve alguma coisa, um desamor, vamos dizer assim, mais simples, e no passado e não consegue se curar daquilo ali. Aí tudo que os outros faz machuca. Tudo que os outros falam, tudo que os outros agem machuca, mas o problema está nela. Então se ela está doente, vamos dizer que eu tenho um machucadinho aqui no meu braço, né, aí tudo que bater aqui no meu braço é culpado. Não, eu tenho que dar jeito de ir no médico e curar o meu braço, eu preciso curar, entende. Porque senão aonde encostar numa roupa vai doer, né, que a roupa é macia, mas vai doer. Então, as pessoas precisam entender que se elas precisam de ajuda, elas têm que ir atrás dessa ajuda, né. E não só ficar cobrando: "Ah, fulano não me gosta, ciclano não me gosta, porque fulana ama mais fulana do que ciclana", e essas coisas, né. Então, clame a Jesus, peça para Jesus te curar. Jesus é o melhor psicólogo. Se tu não conseguir ter confiança em alguém, ora, dobra o joelho e clame de Jesus, e conta tudo para ele. Né, e ouça ele falar, porque muitas vezes as pessoas contam tudo para Jesus, mas quando Jesus quer falar e quer corrigir, quer ajudar, a pessoa não aceita e vira as costas. "Ai, Deus não falou nada, Deus não tem Deus não me ama", né. Tem pessoas que se decepcionam até com Deus, né, ficam decepcionadas. A prova ali é sobre Caim e Abel, né. Todos conhecem essa palavra da Bíblia, né, lá em Gênesis. Caim se ficou ressentido por quê? Porque ele achou que Deus amava mais Abel, mas na verdade não era, ele tinha feito errado. E daquele ciúme não ficou só no ciúme, ele gerou uma raiz de amargura, um ódio misturado com ressentimento, com tristeza, com ciúme, que gerou até ele chegar ao ponto de matar o seu irmão. Gerou uma inveja, de ciúme vai para a inveja se não se não se cura, se não pede a intervenção de Deus. Aí o que que Deus falou para Caim? Se você tivesse feito a mesma coisa, eu também teria recebido, né. Então que Deus nos guarde desse sentimento, a pessoa continuar, como Deus falou com Caim, Caim continuava na retranca, mesmo já tendo feito o homicídio, matado seu irmão, ainda não estava satisfeito. Ele retrucou Deus. Deus disse: "Onde está o teu irmão?" O que que ele disse? "Sou eu o guarda do meu irmão?" Eu acho que ele não sabia que estava falando com Deus, né. Porque eu fico pensando como é que ele teve coragem de falar isso. Só que às vezes nós pensamos assim, só que às vezes a gente também quando está na luta pensa: "Mas Deus, tu não está me vendo, Deus? Olha, tu abençoa o casamento do ciclano, do beltrano e o meu, Senhor." Quantas pessoas, né, fazem perguntas para Deus, mas Deus está pronto para abençoar. Aquilo que está torto, Deus pode endireitar sim. Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Se alguém está me ouvindo, né, está, né, com ciúme até de que Deus está abençoando alguém. Às vezes aquela pessoa está numa luta, mas está numa luta do outro problema, não com ciúme. O casal está bem nessa área, mas às vezes ele tem outro problema no casal, né, que ninguém sabe. E aí a pessoa fica olhando lá, ai, Deus ama só fulano e ciclano e eu tô aqui sofrendo ainda. Vai para o jejum, vai para oração e Deus vai te ouvir. Porque o jejum tu vai mover com as coisas aqui da terra, o jejum é pra bênção nossa mesmo, que vai mortificar a nossa carne, e ainda tu vai ter domínio no mundo espiritual, né, porque há castas de demônios que se vence só com jejum e oração. A Então solução para tem todos os coisas casos é, é justamente entrar nessa guerra espiritual, né. guerra espiritual, guerra espiritual.
E é tão bom, né, quando nós entendemos isso, que se não teve jeito mais, né, tentou de um jeito, tentou do outro, aquela pessoa também que, já aconteceu de eu tentei ajudar um casal e lamentavelmente ainda esse casal se arrasta, porque a mulher recebeu o esposo de novo depois de ele ter adulterado, mas ela não consegue perdoar. E aí ela cria ciúme, ela tem muito ciúme, é claro, tem insegurança, ele já aprontou e não só uma vez. Mas eu penso assim, se a pessoa, ela quis e consentiu viver com aquela pessoa, ou então ela separa, né, mas ela quis viver, então ela tem que buscar uma intervenção de Deus agora, né, ela não consegue perdoar, não consegue, e aí acaba gerando coisas que existem mulheres que elas criam coisas, eu sei de outro casal também, que esse casal separou, esse outro casal que eu tô falando, que ela criou coisas que não existia, começou com ciúme, 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 e começou a se negar dele. Ali tá brecha para o inimigo, né. Eu não preciso falar mais do que isso, né, porque eu creio que todos os casados já entendem o que que é isso, que a Bíblia diz: "Pague a sua devida benevolência", tá escrito na Bíblia, para que o inimigo não vos tente. A inimiga entrou na mente dela, ela começou a se negar e na mente dela ele já tinha traído e ele não tinha. E ele chorava e dizia: "Eu não traí". Ele se abriu muito, né, com o meu esposo e disse: "Eu não tinha feito", mas quanto de tanto tempo que ela demorou, demorou e não me queria, não me queria dentro de casa, foi que daí assim, aí aconteceu, aí ele caiu e aí separou o casal, né. Então existe várias situação, né, a falta de perdão e a falta de discernir que ela estava com aquele problema de ciúme. Né. E então, aí muitos podem começar o julgamento: "Ah, garanto que ele já tinha traído sim, ela que não sabia". Não, nem todos os fatos são igual, né. A gente não pode medir as outras pessoas por aquilo que às vezes a própria pessoa passou. Por exemplo, tem um casal que vive de briga, né. Aí ele olha lá um casal que vive lindos, assim, maravilhoso, um com respeito com o outro, aí ele tá vendo com seus olhos, aquela pessoa tá vendo, mas não acredita. Não, não é verdade. Isso aí é tudo falsidade. Isso aí não é verdade, não tá se amando de verdade. Por quê? Porque julga por aquilo que acontece com ela. E aí olha para as pessoas e acha que não existe casal que se dá bem. Não é verdade, Mede né. o relacionamento dos outros com base naquilo que ela mesma vive, né. Com Acho que acha que isso, o é isso acha aí. que a que o relacionamento se resume àquilo que ele mesmo passa, né. Uhum. Outra se tem eu já vi mulheres, assim, dizer que todos os homens não prestam. Eu disse: "Bah, então o que que é isso? Já aí já tá entrando um espírito aí de querer achar que é só a mulher". Aí é o outro espírito já que está entrando, né. Não, só porque aquele homem foi ruim, aí todos os homens são ruins, todos os homens são machista, não. Ou mulher, assim, que acontece, tem mulher que manda mais que o marido, várias coisas. Aí não, não existe mulher boa, aí começa a entrar essa outra aí, lei da carne que está acontecendo nessa última hora aí, né. As mulheres para lá, os homens para cá, e nós não precisamos um de vocês, e nós não precisamos de vocês. E não é verdade, Deus fez macho e fêmea, né, então um precisa do outro, né. Homens Isso é que justamente com o objetivo de se completarem, né. sim, foi Deus que fez, a família é a coisa mais linda, é coisa de Deus, e por isso que há guerras espirituais, há pessoas que olham com olhar de ciúme, com inveja, com ódio, que nem Caim, e muitas vezes vão até para o feiticeiro, né, para tentar destruir. Eu já sei de fatos de feiticeiro mesmo que se converteram depois, e que alguém viu um casal muito unido, um pastor era abençoado, com uma esposa linda, abençoada, né, os 2 eram abençoados e essa mulher foi lá no feiticeiro querer destruir o pastor, querer destruir o casal. E aí esse feiticeiro se converteu, porque quando ele ia fazer, não dava certo, não dava certo, porque esse casal estava no propósito de Deus. Agora se é um casal que só tem nome de crente e não está orando, jejuando e não está vigiando, é perigoso, né. Então, que as pessoas têm que se preocupar em estar revestida do poder de Deus. Também outro casal que descobriram que quando chegava alguém da família que era parente, que não gostava de ver eles unidos, bonitinho, um querido para o outro, quando ela já vinha vindo na esquina,
da rua, o espírito da inveja vinha na frente. Vinha na frente. E aquele casal que estava bonitinho, queridinho um para o outro, do nada, parecia do nada, recebia tipo uma presença de alguém e começavam a brigar na mesma hora, discutir. E aí chegava essa tal de parente e pegava eles no ato brigando e saía contar para todo mundo para desmoralizar aquele casal. Porque ela tinha esse sentimento de inveja contra o casal. Aí até que um dia Deus desmascarou o demônio. Deus mostrou para essa irmã, o Espírito Santo mostrou para ela quando ela estava tudo bem, quando ela sentiu que parece que entrou uma presença, tipo um ventinho, assim, tipo entrou alguém, mas não viu ninguém. E daí o Espírito Santo disse: levanta, ela estava na sala sentada, levanta e vai até o portão da tua casa e olha quem vem vindo na esquina. Daí ela viu, entrou para dentro e disse: meu esposo, hoje nós vamos fazer diferente. Quando a fulana chegar aqui, nós vamos dar um beijo um no outro. Eles não eram acostumados a andar de agarramento na frente dos outros, sabe? Que cada cultura, né? Tinham vergonha, era só, né? Mais nas intimidades. E quando aquela mulher chegou invejosa, o casal já estava combinado, um deu um beijo no outro, começou a sorrir e fazer carinho um pro outro, mas de propósito, né? Para dizer, agora você não vai ver nós brigar. Aquela pessoa não durou nem 10 minutos dentro da casa daquele casal. Levantou e foi embora batendo os pés de brabo. Porque não conseguiu fazer aquele dia, não deu certo. Então veja, Pra as ver o mundo pessoas, espiritual, né? o mundo espiritual existe, realmente existe pessoas invejosas que não gostam de ver um casal prosperar, que desejam mal, que vão até em obras de feitiçaria e depois vão lá na casa para ver se está dando efeito o feitiço, né? Para ver com seus próprios olhos. Então, nesse caso, o inimigo foi desmascarado, né? E esse casal vive já há muitos anos. Não deu certo a inveja daquela pessoa. Não deu E certo a assim é, intentada. não deu. Mas, Para honra e glória do isso, nome de Jesus, né? sim, glória a Deus. Isso aí é a importância. Eu acho que o meu microfone ficou mudo, né? Eu tô ouvindo. Não, aqui, acho que eu falei alguma coisa aqui, só que tinha. Ah, sim, deu uma falhadinha, assim. Mas agora eu já tô ah, ouvindo. mas enfim, já estamos chegando aí chegamos a mais um final de um episódio. Ah, Sim. acho que é interessante comentar sobre isso que a senhora falou dessa questão do mundo espiritual, né? Às vezes as pessoas tá tendo alguma briga, alguma discussão e elas não e elas acham que é uma questão interpessoal, né, de relacionamento e tal, mas às vezes tem todo o mundo espiritual envolvido naquela situação, né? Mas eu gostaria de pedir para a irmã deixar suas considerações finais, então. Chegamos ao final de mais uma conversa. Glória a Deus. Passou rápido, né, irmão Felipe? Passou É rápido. minha consideração final é principalmente desejar ao irmão Felipe e a sua esposa continue abençoado por Deus e a todos os casais que vão me ouvir, né? Filhos também, que a gente falou sobre filhos, netos, avós, sogra, sogro. Então, que nós possamos guardar tudo aquilo que nós ouvimos, né? Porque tudo que eu estou passando aqui é experiências que eu vi e também experiências que eu senti também, que e outras experiências que foi me contado, né. Então, o meu conselho é que se firme em Jesus, que vigie. Antes de orar tem que ter a palavra vigilância. Primeiro vigiar, e depois orar, jejumar, estar atento. E tudo aquilo que não vem da palavra de Deus, né, hoje nem deu tempo de eu ler aqui, mas é Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Tudo aquilo que não vem do espírito é obra da carne. E veja que as obras da carne são 16 obras da carne. São muito mais do que as obras do espírito, porque a carne é terrível, né? Então que nós possamos estar cada vez mais próximo de Deus. Deu vontade de orar, vai na hora. Porque Deus quer te dar um livramento, não deixa para depois. Eu muitas vezes deixei para depois e eu sofri bastante consequência por isso, né.
Deus mandava jejuma. Hoje não é o dia do jejum, hoje eu não vou jejumar, mas era o Espírito Santo querendo dar um livramento, querendo que eu fosse para o jejum para vencer, porque o inimigo não escolhe dia para te atacar. Então, se Deus mandou, vai para a oração. Se mandou orar de madrugada, acordou, ficou com preguiça, vira para o outro lado e não vai orar. Pode ter consequências durante o dia, né? Porque o mundo espiritual, quem conhece é Deus, é o Espírito Santo que te avisa, né? Então, que nós possamos estar firmes em Jesus e, se não for da palavra, não, já está fora, né? Não é de Deus. Então, qualquer pensamento que vir, se vir um sonho ou um pensamento de malícia contra o teu cônjuge, já vai deletando. Não, isso aqui não é de Deus. Claro, quando é Deus que mostra, é bem claro, não é? É uma coisa clara e não é uma coisa de obra da carne, né? Então, se veio para dividir, né? Se veio para não somar, é algo que é negativo, que é do outro lado, né. Também já vi de Deus dar livramentos para pessoas que estavam sendo, vítimas, né, de traição, que não é o fato que nós falamos, né, não era ciúme, daí era Deus revelando e Deus agiu. Então, temos que deixar nas mãos de Deus, né. Deus é que vai agir, vai dar vitória para as famílias. Não deixe de vigiar, esse é o meu conselho, né. Se alguma coisa você ficar em dúvida, né, busque com seu pastor, se ele é uma pessoa espiritual, né, ou seu líder, ou o seu pai, sua mãe, se é uma pessoa espiritual, né. E existem pais, lamentavelmente, pais e mães que não são espiritual, então não adianta pedir conselho para pessoas que não têm. Tem que pedir conselho para pessoas que têm, né, e que tem um exemplo de vida e que vive a palavra, né. Tem Aí que você discernir os vai conselheiros, ter né? não pode sair se aconselhando com todo mundo aí que não vai dar certo, né. Conselho do mundo aí é qualquer coisa se separe, né. Mas tem casos e casos, né, existe coisa que precisa, que tem que haver, né, porque, só se for bíblica, agora se não for bíblica não tem como, né, as pessoas querendo se separar por qualquer coisinha aí, né, a única coisa que dá apoio a não ser por causa de adultério, e ainda se a pessoa querer perdoar, amém, né, a questão de perdoar sobre nesse sentido, isso aí é muito particular, eu não aconselho ninguém, se eu aconselhar vai ser pelo Espírito, não por minha decisão. Aí sim, aí pelo Espírito, Deus falar: "Vale a pena tentar", essa pessoa está arrependida, que foi no fato que eu falei no outro podcast. Aí essa pessoa vai já ajudei casais assim também, né, então que houve adultério, mas Deus reconstruiu e hoje estão muito bem. Mas existem pessoas que não mudam de vida e aí não tem como continuar, daí tá fora da Bíblia, né. Então, mas agora então deixo então essa parte final e vou estar orando para todos os que vão ouvir. Eu oro, irmão Felipe, pelos aqueles que vão ouvir, né. Então, se tanto no meu canal, né, como eu tenho posso falar aqui do meu canal também, Com certeza. é Rosane Alves, né, entra lá no YouTube, você vai ver já, só tem 2 Rosane Alves lá, então você já vai ver que sou eu, porque a outra é uma menininha pequena, daí já e não tem mais vídeo, ela só largou alguns vídeos, então é Rosane Alves, aí você entra lá no YouTube e vai ver também os meus trabalhos. Podemos até deixar o link do seu canal na descrição do vídeo, né? Depois a senhora Uhum. me envia o Sim, link, a sim, gente eu coloca ali. mando daí, tá. Ah, Vou estar orando agradeço. por todos os que vão assistir. Amém? E orem por nós também, por mim Amém. e pelo irmão Adãozinho. Agradeço Amém? então a participação aí da irmã Rosane, mais uma vez tirar o seu tempo para estar fazendo essa conversa Amém? e participando do podcast. E agradeço aí aqueles que estão escutando, peço que comentem, compartilhem. Às vezes eu acabo esquecendo de pedir Aí, para comentarem, para se inscreverem. E a paz do Senhor a todos. paz, Senhor. Obrigado pelo convite, irmão Felipe.